Evangelho de Mateus, capítulo 6, versículo 5. Diz assim: E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade, lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, e fechada a porta, ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vê em secreto, lhe dará a recompensa. O tema da mensagem essa noite é lugar secreto. Lugar secreto. Jesus está ensinando aqui os discípulos, dentro do sermão que é conhecido como o Sermão do Monte, ou o Sermão da Montanha. E Jesus ele está explicando que aqueles que desejam seguir a Jesus, e eu quero perguntar aqui nessa noite, quantos realmente querem seguir a Jesus verdadeiramente? Então, se você quer seguir Jesus verdadeiramente, Jesus está falando para você. É para você. Quando você orar, porque você entende que a vida cristã, ela tem como uma questão fundamental a oração e a leitura da palavra de Deus. Não tem como fugir disso. Se a gente quer seguir a Jesus, se a gente quer ser cristão, se a gente quer pertencer à igreja e ser igreja, nós precisamos entender que a oração e a leitura da palavra de Deus não é algo que nós podemos negociar ou falar assim, é opcional. Se der tempo eu faço. Não. Porque se nós encararmos dessa forma, precisamos questionar se de fato estamos no caminho. Porque orar é falar com Deus. E quando você abre a sua Bíblia para ler, é Deus que fala com você. Não tem como viver na caminhada cristã, numa jornada rumo ao céu, e achar que dá para viver sem um relacionamento com Deus. Então Jesus está ensinando a orar, porque orar é algo básico para alguém que segue a Jesus, para alguém que adora a Deus. Orar é algo básico. Só que ele diz que quando vocês orarem, não sejam como os hipócritas. No contexto, Jesus está falando sobre os fariseus, que eram os líderes religiosos da época. Então Jesus está ensinando, não orem como esses líderes. Não orem como os pastores do judaísmo atual, pelo menos do judaísmo da época de Jesus. Não façam assim, porque eles gostam de orar em pé nas sinagogas. Eles gostam de ficar até mesmo nas praças públicas, orando para que as pessoas percebam, para que as pessoas vejam quão espirituais, quão santos eles são. E aí Jesus diz, eles já receberam a recompensa. Por quê? A única recompensa que eles querem é exatamente o aplauso, o reconhecimento humano. A única recompensa que eles querem é de fato serem honrados, elogiados por aparentar viver uma vida de santidade. Mas Jesus diz, eles são hipócritas. Ao invés de fazer como eles, vocês têm que entrar no seu quarto, fechar a porta e orar ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que está em secreto vai te recompensar. Hoje nós estamos vivendo na era digital, na era da tecnologia, na era das redes sociais. Eu tenho certeza que até mesmo aqueles que não são da geração Z, até mesmo aqueles que têm uma idade mais avançada, acaba participando de alguma forma dessa era digital. É só eu fazer uma pergunta básica aqui. Quem aqui usa o WhatsApp? Pelo menos uma vez ao dia. Levanta a mão. Quem usa o WhatsApp aqui? Pelo menos uma vez ao dia. Eu sei que é muito mais, né? Aqueles que são acima de 40 anos usam o Facebook. Aqueles que são abaixo usam mais o Instagram, TikTok, outras redes sociais. Eles trabalham incansavelmente para engajar, para conseguir mais seguidores, para conseguir mais inscritos. Então nós como igreja, nós também estamos nas redes sociais. Nós usamos uma rede social chamada YouTube. Nós postamos as pregações e os eventos da igreja no YouTube. E desde que o canal foi aberto, foi aumentando o número de inscritos. As visualizações a gente não aumenta tanto, porque a gente não investe tanto nessa questão. A princípio nós criamos um canal no YouTube para atender aqueles irmãos que às vezes não podem estar no culto por
necessidade e falar, eu queria assistir a pregação. Eu não pude ir, mas eu queria assistir a pregação. Então é esse o nosso objetivo. A gente sabe que está cheio de pastores e páginas, né? Canais no YouTube com pregação, com igrejas e mais igrejas. E a gente não tem, né, a ambição de ser um grande canal. Se tiver que acontecer, amém. Se não tiver, amém, porque esse não é o nosso objetivo principal. Nós estamos aqui para pregar o Evangelho, para uma igreja local, para as pessoas que se reúnem no nome do Senhor, aqui conosco. E é isso que nós vamos continuar fazendo, tendo canal ou não tendo canal. Mas é importante que quem tem canal, quem tem uma página, quem tem uma rede social, normalmente quer engajar. Quem já ouviu essa expressão? Engajamento. Hoje nós temos visto algumas celebridades, alguns artistas, né, que estão no meio digital e que não medem esforços, fazem qualquer negócio para engajar. A gente tem escutado aí sobre alguns artistas que separa e parece que a própria separação gosta de postar, porque até nisso eles querem engajar. Às vezes tem gente que fala besteira propositalmente, com o objetivo de querer engajar. Tem gente que gosta de lançar vídeos polêmicos porque quer engajar. Então as pessoas buscam o reconhecimento, buscam então muitas vezes o aplauso, buscam o engajamento. Os fariseus, se estivessem em nossa época, eles iam fazer qualquer negócio para engajar nas redes sociais. Eles iam com certeza fazer orações longas, iam querer recitar versículos e usar todos os meios necessários. Iam usar as redes sociais e também iam continuar indo nas praças. Então Jesus está falando, não seja assim. Quando você for orar, não precisa postar na rede social. Quando você for ler a minha palavra, você não precisa mostrar para ninguém que você está ouvindo minha voz, nem que você está falando comigo. Vai no secreto. Vai no seu quarto. E aí, quando você estiver orando lá no seu quarto, o seu pai vai te recompensar. Então, Jesus disse que os fariseus, eles eram hipócritas. Por quê? Eles queriam viver uma vida de aparência, eles tinham uma vida dupla, eles queriam mostrar aquilo que eles não eram verdadeiramente. Eles muitas vezes buscavam a aprovação e o aplauso dos homens, muitas vezes entrando em personagens. Muitas vezes atuando, eles eram, se tivessem nossos dias aqui, eles talvez seriam daqueles que merecem um Oscar, né? Por interpretar tão bem uma vida de santidade. E Jesus disse para eles, olha, vocês por fora são como túmulos enfeitados, mas por dentro vocês estão podres, estão cheios de sujeira. Vocês não estão sendo sinceros e transparentes em relação àquilo que vocês realmente são. Então o Senhor Jesus convida todo aquele que quer seguir a Ele a ser autêntico, a ser sincero, a ser transparente, a ser na igreja da mesma forma como é no quarto, da mesma forma como é em casa. Amém, irmão? É isso que o Senhor Jesus está nos ensinando. E no contexto, ele está falando inclusive sobre 3 coisas interessantes. Nós vamos ler aqui o contexto. Jesus está falando sobre dar esmola, ajudar os pobres. Ele fala sobre oração e ele fala também sobre jejum. Acompanhe comigo. Mateus 6, a partir do verso 1, nós vamos ler até o verso 6. Preste atenção, quem está comigo aqui nessa noite? Mateus 6, verso 1 diz assim: evitem praticar as suas obras de justiça diante dos outros, para serem vistos por eles. Porque sendo assim, vocês já não terão nenhuma recompensa junto ao Pai de vocês que está nos céus. Quando, pois, você der esmola, não fique tocando trombeta nas sinagogas e nas ruas, como fazem os hipócritas, para serem elogiados pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao dar esmola, que a sua mão esquerda ignore o que a mão direita está fazendo, para que a sua esmola fique em secreto, e o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. E quando orarem, não sejam como os hipócritas, que gostam de orar em pé nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos pelos outros. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas ao orar, entre no seu quarto, fechada a porta, ore ao seu Pai que está em
versículo 16, olha o que Jesus diz: quando vocês jejuarem, não fiquem com uma aparência triste, como os hipócritas, porque desfiguram o rosto a fim de parecer aos outros que estão jejuando. Em verdade lhes digo que eles já receberam a sua recompensa. Mas você, quando jejuar, unja a cabeça e lave o rosto, a fim de não parecer aos outros que você está jejuando, e sim ao seu Pai em secreto. E o seu Pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Então, meu irmão, quando a gente abre as redes sociais, e muitas vezes, eu sei que tem muitos irmãos em Cristo que a primeira coisa que faz, eu vou ser sincero, eu já fiz isso muitas vezes, a primeira coisa que faz ao acordar não é graças a Deus, não é fazer uma oração, não é abrir a Bíblia para ler, não, muitas vezes é consultar as notificações para ver se alguém mandou alguma mensagem por meio das redes sociais. E muitas vezes a gente acaba vendo até mensagens aleatórias, vídeos aleatórios, e dentre esses vídeos muitas vezes a gente vê tantas pessoas que fazem caridade, né? Fazem aqueles vídeos bonitos, ajudando pessoas, né? Dando comida, dando roupa para quem às vezes está ali na rua. Não sei se vocês já viram aqueles vídeos onde está um mendigo lá, todo sujo, com o cabelo enorme, a barba enorme, e a pessoa vai lá, leva no salão e dá aquele banho e corta o cabelo e faz a barba, e aí todo mundo começa a comentar: nossa, que lindo, que maravilha, e várias curtidas e likes. E eu não vou questionar, né, a intenção, a motivação, não vou generalizar dizendo que todo mundo faz com a mesma motivação, mas a gente sabe que em muitos casos, a maioria das vezes, a motivação é puramente engajamento. É simplesmente o reconhecimento, a curtida, o aplauso daqueles que estão seguindo na rede social. Antes das redes sociais, a gente via programas de TV. Quem não gostava de ver aqueles programas aonde Gugu na minha casa, né? Aí chegava lá e ou reformava a casa ou enchia a casa de móveis eletrodomésticos. E era maravilhoso, né? Era emocionante. Tinha gente que até chorava, falando: nossa, que lindo, a família tão pobre, necessitada, ele foi lá e por pura bondade, amor e generosidade, ele encheu a casa da pessoa de bens materiais e deu tudo que a pessoa não tinha. Nossa, que maravilha, sendo que eles não gastavam um centavo, eles conseguiam parceiros que tinham interesse comercial, né? E eles mesmos também só estavam realmente preocupados, não com as pessoas em si, sim com a audiência que ia dar. Então começou na televisão, acredito que até mesmo na rádio, de repente já tinha começado isso de alguma forma, aí veio para a televisão e agora nós estamos na era digital e nada mudou. Os primeiros a começar isso já eram os fariseus, antes mesmo de existir rádio, televisão e internet. Eles queriam fazer as coisas boas para mostrar para os outros, não porque realmente amava o próximo, não porque realmente se importava com os homens, não porque realmente se importava em agradar a Deus. Eles queriam, na verdade, apenas a aprovação. Então, Jesus fala: quando você der esmola, não precisa ficar tirando selfie, mostrando assim, né? Ó, estou dando esmola aqui. Quem já não viu um vídeo assim, né? A pessoa, tem um vídeo até engraçado que eu vi, onde o cara bate numa casa assim, bem simplesinha, uma casa bem, sabe? Parece aquelas casas assim de barro, e aí ele bate na porta lá, e vai entregar um monte de coisa lá para a pessoa que está lá. A pessoa que atende, ela fala: não, espera aí um pouquinho que eu já volto. Aí ele vai lá, pega um terno, aí ele chega, pega a sacola da mão da pessoa e fala: agora me dá o celular aqui, agora vamos tirar foto. Aí dava a impressão que era o inverso, que era o contrário, que era a pessoa na casa que estava ajudando a pessoa que veio para entregar aquela ajuda generosa. Então, e aí a pessoa fica sem graça, fala: cortou meu barato, cortou, acabou com a brincadeira. Eu queria mostrar para todo mundo quão bom, quão generoso eu sou, e aí o cara veio e inverteu a situação. Então Jesus está falando: os fariseus, tudo que eles faziam é apenas para ser visto pelos outros. E o que Jesus está nos ensinando nessa noite, meu irmão? A vida cristã que nós temos que viver independente do que os outros vão pensar, independente se os outros vão ver ou nos aprovar. Nós temos que entender, nós estamos fazendo em primeiro lugar para Deus, é Deus que precisa ver. Amém? Então ele fala até mesmo para jejuar, não precisa mostrar para todo mundo que está jejuando.
Vai orar, não precisa mostrar que você está orando. Começa orando no secreto. Começa jejuando em secreto. Dá esmola sem anunciar com trombeta. Era interessante, na época deles era trombeta. Hoje em dia é as redes sociais. Só falta colocar o plantão da Globo lá, né? Pam, 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 pam. Notícia urgente, atenção. O irmão está dando uma ajuda, está praticando a generosidade. Tem gente que quer que o mundo pare para ver. Não sejam assim. Porque se a gente fizer isso, a nossa motivação está errada. A nossa motivação não vai ser o amor sincero. E aqui, então, Jesus ele fala sobre esmola, sobre oração, sobre jejum. Nós podemos incluir também adoração e qualquer bom comportamento em geral. Não adianta, meu irmão, nós orarmos bonito na igreja e não orar em casa. Não adianta nós adorarmos a Deus na igreja e não adorar a Deus em casa, no nosso quarto. Não adianta, meus irmãos, nós jejuarmos na frente de todo mundo e não jejuar em secreto. Não adianta a gente muitas vezes, como algumas igrejas têm o costume, de colocar um envelope e para você colocar a quantia que você deu, e tem gente que gosta de mostrar, olha aqui a quantia que eu dei, está aqui o comprovante. Não, meu irmão, essa oferta não agrada a Deus. Se é para mostrar para os outros, nem oferte. Se é com sinceridade, de coração, apenas para agradar ao Senhor, então ninguém precisa saber quanto que você deu. Ninguém precisa saber se você deu alguma coisa na igreja. Agora, faça no anonimato, porque aí sim você vai receber uma recompensa que vem do alto. Então, meu irmão, nós estamos aqui num culto público. E num culto público existe oração, existe adoração e existe a pregação da palavra, certo? Só que eu queria te ensinar algo nessa noite. Eu creio que é o Senhor que está falando para você nessa noite. O culto público, meu irmão, só vai ter valor quando, em primeiro lugar, cada pessoa individualmente aprende a fazer o culto individual. A nossa vida tem que ser um culto, meu irmão. O culto e a adoração e o louvor não é apenas aos domingos ou às quartas-feiras, no horário determinado pela igreja local. O culto, meu irmão, ele tem que ser em todo tempo, em todo lugar. A gente tem que estar orando em todo tempo, sem cessar. Seja em espírito, apenas na nossa mente, ou seja realmente usando as palavras. A adoração, meu irmão, tem que ser em todo lugar. A gente tem que estar glorificando a Deus, elogiando, exaltando o caráter de Deus, exaltando quem Ele é, exaltando as obras de Deus. Aliás, exaltando o Deus que faz tantas obras maravilhosas, assim como Ele fez na sua criação. Então o culto público ele vai ter muito mais valor quando cada pessoa cultua também no secreto. Porque se o nosso culto é apenas no público, meu irmão, possivelmente esse culto não está subindo ao céu. Possivelmente estamos apenas cumprindo um rito religioso, apenas uma obrigação, uma tradição. Apenas queremos, é como se fosse aquele funcionário que está batendo ponto, comprovando. Não, eu realmente estou aqui. Eu lembro de uma reportagem uma vez, que estava investigando alguns funcionários públicos, e identificou que tinha uma moça que sempre ia lá bater o ponto e ia embora. E depois só voltava para bater o ponto de novo para falar: eu iniciei o meu turno e terminei o meu turno de trabalho. Mas ela não trabalhava. Então, meu irmão, nós não devemos vir na igreja nesse espírito. Bati meu ponto, já marquei presença. Não, meu irmão. Nós temos que ser igreja em todo lugar. Nós temos que ser igreja na nossa casa, no local de trabalho. Nós temos que ser igreja e cultuar a Deus, adorar a Deus, em qualquer circunstância, mas principalmente no secreto. Aí, meu irmão, quando a nossa reunião pública acontecer, a glória de Deus vai se manifestar. Se o nosso culto é apenas no público, estamos sendo semelhantes aos fariseus. Quando nós fazemos o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. Caráter é quando nós fazemos o que é certo, mesmo quando ninguém está vendo. A gente gosta de fazer as nossas boas obras na frente de um monte de gente. E muitas vezes, quem luta por isso, no secreto, às vezes vive uma vida de podridão. Então, caráter é quando nós fazemos o bem, mas não adianta fazer o bem. Tem que fazer, independente se alguém está enxergando você ou não.
você precisa confiar que Deus é aquele que vê aquilo que nós fazemos no secreto. E a recompensa verdadeira não vem de homens, vem dele. Meu irmão, nenhum homem pode nos salvar. Nenhum homem pode nos salvar. Agora, se nós confiamos que Deus é aquele que nos salvou, nós fazemos as boas obras, independente se algum ser humano está enxergando ou não. Queria lembrar você de um homem que se tornou um dos principais reis de Israel. Um homem que foi considerado um homem segundo o coração de Deus. Que não era perfeito, cometeu erros, mas era um homem que tinha um coração quebrantado. Meu irmão, antes dele chegar no trono, ele viveu a sua vida de adoração. Antes de adorar no palácio, ele adorava o Senhor no pasto. Só ele, as ovelhas e Deus. Ele adorava no pasto, onde não tinha ninguém, não tinha plateia, não tinha glamour, não tinha holofote, não. Era só ele e os animais. Imagino que o cheiro não era tão bom. O ambiente não era propício, mas não importa onde o rei Davi estava, antes mesmo dele receber a coroa, ele tinha uma vida de adoração, ele tinha uma vida quebrantada na presença de Deus. E é isso que o Senhor nos ensina nessa noite. Nós precisamos adorar a Deus, não importa o lugar, não importa a hora, você foi feito para adorar a Deus, meu irmão. Comece adorando a Deus no secreto, e depois quando nós adorarmos no público, meu irmão, a glória de Deus vai se manifestar e vai se revelar. Louvado seja o nome do Senhor. Então, antes dele ser um rei famoso, ele já adorava no secreto. Antes de adorar no palácio, ele já adorava no pasto. Eu queria falar também sobre Moisés. Moisés, antes de liderar o povo de Israel, ele cuidou de animais no deserto. Aliás, quando ele estava lá no Monte Horebe, lembra no Monte Horebe, onde ele percebeu uma sarça ardente? O que ele estava fazendo? Estava cuidando de ovelhas, cuidando de animais. Uma delas acabou escapando, ele foi atrás e se deparou com uma sarça ardente. E aí ele se aproximou curioso e o Senhor falou para ele: Moisés, tire as sandálias, porque o lugar em que você está pisando é terra santa. E ali, meu irmão, no secreto, não tinha ninguém. Foi onde ele teve as principais experiências da vida dele. A principal experiência da vida dele, claro que depois teve no Monte Sinai, né, onde a glória de Deus realmente desceu, ele recebeu as tábuas da lei, mas foi sempre no secreto, seja no Monte Horebe, seja no Sinai, seja no deserto, foi no secreto que ele experimentou as melhores experiências na presença de Deus. Então, meu irmão, muitas vezes vai ser no secreto que Deus vai se revelar a você. Ele pode se revelar e se manifestar no público, mas via de regra, ele se manifesta muito mais no secreto. Você vai ter experiências que ninguém vai ter, e é no secreto, meu irmão. Religiosidade é quando nós somos santos em público, mas ímpios no secreto. Os fariseus viviam uma vida de aparência, viviam uma vida dupla, e nós como cristãos não podemos viver da mesma forma. É isso que Jesus está nos ensinando. Seja para dar esmola, seja para jejuar, seja para orar, seja para cantar louvores, seja para recitar versículos bíblicos, não precisamos fazer isso porque tem alguma plateia nos esperando. Não devemos fazer isso esperando reconhecimento humano, aplauso humano. Devemos fazer isso porque estamos aqui para agradar a Deus e não a homens. Mateus 23:5 diz que eles praticavam as boas obras deles, a fim de serem vistos pelos outros. Eles usavam até mesmo roupas especiais. E não há problema em usar roupa especial. Não há problema em orar na igreja. Não há problema, meu irmão, em alguém descobrir que você está jejuando. O problema é quando você faz, especificamente, com o objetivo de mostrar para as pessoas que você está fazendo. Esse é o problema. O problema não é orar, não é cantar, não é ler a Bíblia na igreja ou numa praça. O problema é quando esse é o único objetivo da sua vida. Fazer para os outros ver que você está fazendo. Fazer para os outros ver que você é espiritual. Irmão, a Deus ninguém engana. Não tem como a gente enganar Deus. Deus sabe como você é quando ninguém está vendo. Deus sabe como você é no secreto. Deus sabe como você é na escola. Deus sabe como você é no trabalho e na sua vizinhança, amado irmão. Não há como escapar dos olhos do nosso Deus. Os olhos deles estão contemplando cada um de nós.
Eles gostam dos primeiros lugares nas festas, nos banquetes, das primeiras cadeiras nas sinagogas. Pode ficar tranquilo, tá, irmãos? Eu sei que não é essa a motivação de vocês. Vocês estão sentados na frente. Não é essa a motivação, mas eles queriam isso. Como a gente sabe que tem igrejas, né, que colocam aquelas cadeiras especiais, né? Enquanto o povo está nas cadeiras de plástico, coloca aquelas cadeiras estofadas, assim, parece cadeira de rei, né? Para os homens de Deus sentar. Não, peraí. Isso aí é prática de fariseu. Com todo respeito a quem faz isso, às vezes nem todo mundo faz com a mesma motivação, mas, meu irmão, nós não podemos fazer como os fariseus. E aí ele fala, eles gostam de ser chamados de mestre, de professor, de líder, mas com vocês não será assim. Jesus estava ensinando os discípulos, não queiram ser chamados por títulos. Como eu sempre falo aqui, tem irmãos que chamam de pastor, tem irmãos que chamam de irmão, tem irmãos que chamam pelo meu nome. Para mim, irmão, tem gente que fala por respeito, né? Mas se não falar, eu sou um irmão, assim como cada um de vocês. Eu tenho um chamado, uma função diferente da sua. Posso até estar aqui também para liderar, pastorear também é liderar, mas não significa que eu sou especial, que eu mereço privilégio, nada disso. Eu sou um irmão. Todos nós seguimos o supremo pastor chamado Jesus, aquele que é também chamado de Nazareno. Amém, irmão? 2 Samuel 7, verso 8. O Senhor diz assim, agora diga ao meu servo Davi, assim diz o Senhor dos Exércitos, eu tirei você das pastagens e do trabalho de andar atrás de ovelhas, para que você fosse príncipe sobre o meu povo, sobre Israel. Estive com você por onde quer que você andou, e eliminei todos os seus inimigos diante de você. Engrandecerei o seu nome, como só os grandes têm na terra. Jesus está deixando claro, tirei você do pasto e te coloquei como príncipe. Mas sabe por quê, meu irmão? Davi não adorava só no palácio. Davi adorava, ele compôs muitos salmos no pasto, o lugar onde ninguém queria ir. Os irmãos de Davi, lembra quando o profeta Samuel foi na casa de Jessé? O pai de Davi, foi lá para escolher um novo rei de Israel, para substituir o rei Saul. Aí Jessé mostrou um monte de filho forte, com boa aparência. E aí o próprio Samuel pensou, não, é esse. E Deus falou, não é. Então agora é esse. Não, também não é. Aí terminou os filhos. E Deus falou, não é nenhum desses. Ele falou, mas você tem mais algum filho? Ah, tem, mas é Davi, né? Está lá, cuidando das ovelhas. Esse aí é café com leite, nem conta. Aí Deus falou, manda chamar. Quando Davi entra, Deus já mostra para Samuel, é esse mesmo. Foi esse aí que eu escolhi. Aquele que muitas vezes não tinha aparência de rei, aparência de guerreiro, muitas vezes estava isolado, afastado, longe dos holofotes, mas é esse aí que eu escolhi. Amém, irmão? Então, nós não precisamos, meu irmão, de reconhecimento humano, de luzes, não precisamos de aplausos, o que nós precisamos é ser fiéis ao Senhor, principalmente no secreto, aonde ninguém está vendo. Porque aonde ninguém está vendo, nós sabemos que Deus está vendo, e a nossa recompensa vem do Senhor. João 6,15 diz assim, Jesus ficou sabendo que estavam para vir com a intenção de fazê-lo rei à força. Então ele se retirou outra vez, sozinho para o monte. Nosso tempo já avançou. Eu vou ler aqui também Lucas 5, verso 15. Diz que, porém, o que se dizia a respeito de Jesus se espalhava cada vez mais. Jesus começou a ficar famoso, começou a fazer milagre e a fama foi se espalhando. Olha, será que ele não é o Messias? Será que ele não é o rei dos judeus? E grandes multidões afluíam para ouvir, para serem curadas de suas enfermidades. Jesus, porém, se retirava para lugares solitários e orava. Jesus nunca pediu para fazer algo que ele mesmo não tenha feito antes. Porque Jesus, diferente dos fariseus, Jesus não era hipócrita. Ele vivia aquilo que ele pregava. Ele já buscava estar a sós com o Pai. Ele se retirava para locais que eram solitários, longe
da atenção, dos holofotes, longe das palmas. E era lá aonde ele falava com Deus, aonde ele falava a sós com o Pai, o Criador. Eu quero lembrar para você também, quero te lembrar nessa noite sobre Daniel, o profeta Daniel. A Bíblia diz que ele orava 3 vezes ao dia no palácio, no templo? Não, ele ia para o quarto. Daniel já fazia aquilo que Jesus ensinou lá no Evangelho de Mateus. Ele ia para o quarto, se ajoelhava e 3 vezes ao dia ele adorava e agradecia ao Senhor. E aí muitas pessoas não entendem, mas por que será que Daniel entrou na cova e os leões não comeram ele? Porque ele tinha uma intimidade com Deus, ele vivia o seu tempo a sós com Deus pelo menos 3 vezes ao dia. O lugar onde ninguém via, onde ninguém percebia, mas ele estava ali, desfrutando de uma intimidade com o Senhor. Salmo 91 diz: aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, à sombra do Onipotente descansará. Meu irmão, quem descansa na sombra do Onipotente Deus, meu irmão, está seguro, está protegido. Quem descansa na sombra do Onipotente Deus, meu irmão, enfrenta qualquer batalha, enfrenta qualquer gigante. Mas para desfrutar da sombra do Onipotente, você precisa se esconder no esconderijo do Altíssimo. É uma decisão que você tem que tomar, é você que tem que se esconder. Não adianta você ficar parado, de braço cruzado, e falar: Senhor, vem aqui me esconder. Não, Ele está lá, ó. Ele está lá. Ele abre as suas asas, é isso que o Senhor diz. Mas você tem que correr para debaixo das asas do Senhor, no esconderijo do Altíssimo. E a pessoa que faz isso, ela pode dizer: Tu, Senhor, é o meu refúgio, a minha fortaleza, o Deus em quem confio. Ele me livrará do laço do passarinheiro, da peste perniciosa. Ele me cobrirá com as suas penas, e sobre as suas asas eu estarei seguro. A sua verdade e a sua proteção. A sua verdade é proteção e escudo. Aleluia. Somente aquele que se esconde. Então, meu irmão, é no quarto, é no secreto, às vezes é no deserto, às vezes é no monte. Não porque um monte é mais alto, está mais perto do céu, nada disso. Não porque um monte, tem uma unção especial no monte. Não, meu irmão, Jesus não ia no monte porque o monte era santo. Jesus ia no monte porque era o único lugar onde não tinha multidão. E ele precisava ter os seus momentos a sós com o Pai. Ele precisava de um lugar solitário para estar a sós com Deus. Então ele ficava a sós com Deus no monte, depois ele descia e começava a curar, libertar e pregar: o reino de Deus é chegado até vocês. Quando cada pessoa individualmente usa o lugar secreto para estar a sós com Deus, e depois se reúne como igreja no nome do Senhor, adorando em público, meu irmão, a presença de Deus vai ser muito mais intensa. Aí nós viveremos verdadeiramente um avivamento. Porque o avivamento verdadeiro, meu irmão, não é rodopiar, não é ficar pulando, não é apenas ficar chorando, sentindo sensações, emoções. Verdadeiro avivamento é, em primeiro lugar, um arrependimento verdadeiro. Pessoas com o coração quebrantado, pessoas que abandonam a vida de pecado e vivem em santidade, pessoas que fazem caminhos retos para o Senhor, que andam na justiça, na honestidade, pessoas que são instrumentos de Deus para curar e libertar o perdido. Isso é o verdadeiro avivamento. E esse avivamento está disponível a qualquer momento. Basta a gente buscar, basta a gente realmente valorizar o lugar secreto, o lugar de intimidade com o Senhor. Nós viveremos. Ah, não, algum profeta falou que está para chegar um grande avivamento. Ah, o avivamento tem data para chegar. Não, o avivamento depende da igreja se converter. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, se converter dos seus maus caminhos, buscar a minha face, então eu virei dos céus, perdoarei os seus pecados e sararei a sua terra. Você busca e o Senhor se revela a você. Você bate, a porta se abre. É assim que funciona. Para aquele que está buscando um avivamento, ele nunca para. Não existe um tempo certo. Então, meu irmão, entretenimento, show, evento, pode até encher a igreja. Porém, para experimentar o evangelho de poder, porque a Bíblia diz que o evangelho é o poder de Deus. Quem crê nisso? Dá glória a Deus. O evangelho não é só teoria técnica, o evangelho é o poder de Deus. Para experimentarmos o evangelho, que é o poder de Deus para curar, libertar e convencer o pecador, dando a ele uma oportunidade real de salvação,
para nós vivermos esse evangelho, cada pessoa precisa estar cheia de Deus. E é no secreto que nós vamos encontrar a presença de Deus. Precisamos encontrar a presença no quarto. Preste atenção, meu irmão. Você precisa encontrar a presença de Deus no seu quarto, na sua sala, talvez, até mesmo no seu banheiro, trancado. Você precisa encontrar a presença de Deus, às vezes fazendo uma caminhada sozinho. Você precisa encontrar a presença de Deus quando ninguém está vendo. Aí você traz a presença de Deus para cá. Só que hoje as pessoas estão invertendo. Elas falam assim: eu vou para a igreja para encontrar a presença de Deus. E aí eu vou levar a presença de Deus que eu recebi na igreja, eu vou levar para minha casa. Não, a Bíblia sempre ensinou o contrário. Você precisa trazer a arca, você precisa trazer a presença de Deus. E quando nós nos reunimos, cada um que já buscou a presença de Deus em casa, no secreto, aí, meu irmão, não tem como. A glória de Deus, ela enche o templo. Vidas e mais vidas são transformadas. Então, eu não sou contra show, evento, programação, mas tudo isso, sozinho, sem a nossa vida no secreto, vai apenas encher cadeira. Agora, eu não quero ver uma igreja cheia de gente vazia. Eu quero ver uma igreja, ainda que esteja vazia, mas com gente cheia do poder de Deus. É melhor 10 pessoas cheias do poder de Deus do que 100 pessoas vazias. E para as pessoas estar cheias do poder de Deus, nós precisamos valorizar o lugar secreto. Esse lugar, meu irmão, está acessível para você, porque Jesus morreu na cruz. Ele era inacessível. Nós não tínhamos condições de estar a sós com Deus, ter intimidade com Deus. Existia uma cortina que nos separava da presença de Deus. Mas quando Jesus diz está consumado, quando Ele deu o seu último brado, o seu último suspiro, meu irmão, a Bíblia diz que o véu, aquela cortina que nos separava da presença de Deus, foi rasgada de cima a baixo. E hoje nós temos livre acesso à presença de Deus, pelo novo e vivo caminho, o corpo e o sangue de Jesus, meu irmão. Valorize esse lugar, valorize esse lugar. Deus te chamou para viver em primeiro lugar no lugar secreto, a sós com Ele, na presença dEle. Jacó encontrou Deus no Peniel, no deserto. O travesseiro dele eram pedras, mas foi lá que ele encontrou Deus. Não tinha ninguém a não ser ele e Deus. José, meu irmão, encontrou Deus na prisão, sem a sua família, longe dos seus parentes. Ele estava sozinho, abandonado, rejeitado, injustiçado, mas foi lá que ele encontrou a presença de Deus, a provisão, o milagre, os sinais de Deus. Moisés encontrou Deus no deserto, ora no Monte Horebe, ora no Monte Sinais, mas não tinha ninguém além dele, de alguns animais e o Senhor. Elias, meu irmão, encontrou Deus muito mais na caverna, num lugar onde só estava ele, sozinho. Ele viu a voz de Deus, ele experimentou o poder de Deus. Davi encontrou Deus no pasto, adorando ele, independente das circunstâncias, e por isso ele enfrentou um leão e um urso e venceu. Por isso ele enfrentou o gigante Golias e derrubou o gigante Golias, porque ele tinha uma vida no secreto. Aleluia. Daniel, 3 vezes ao dia encontrava Deus no próprio quarto dele, só ele e Deus. João Batista encontrou Deus no deserto, vivia uma vida solitária também, mas não estava sozinho, porque Deus estava com ele. E Jesus, meu irmão, vivia no deserto, nos montes, tinha muitos e muitos momentos a sós com o Pai. Todos esses, meus irmãos, encontraram Deus, encontraram a presença no secreto. Não foi em público, não foi nas praças, não foi em lugares cheios e movimentados. E eu pergunto, e você, meu irmão? E você? Até quando você vai ficar achando que eu vou ir na igreja, sentar na igreja, esperando que aconteça alguma coisa, de repente, uma unção que vai vir de alguém, vai tocar a minha vida, e eu vou ter a presença de Deus acompanhando a minha vida? Não vai, meu irmão. É você que tem que ir lá buscar. Dá trabalho, é cansativo. Às vezes você não vai ter vontade de fazer, mas é no seu quarto, é no secreto. Jesus disse, quando você orar, entra no teu quarto, tranca a porta e ora ao seu pai em secreto, e o seu pai que está te vendo em secreto te recompensará. Você precisa viver o sobrenatural, meu irmão. Sabe que você está vivendo uma vida muitas vezes morna, medíocre? Você fala assim, minha vida parece que não anda, está paralisada. É porque você está querendo viver apenas um público. Você quer ser cristão apenas em público, mas o principal cristianismo, meu irmão, é no secreto. É no secreto. Sabe por quê? Porque no secreto, meu irmão, nós revelamos quem nós realmente somos.
Em público, todo mundo é lindo e maravilhoso. O pastor Rafael sempre fala isso, eu sempre falei isso também. Fala assim, na igreja todo mundo é bonito, lindo, maravilhoso e santo. Mas é no secreto que você vai mostrar quem você realmente é. É no lugar onde ninguém está te vendo que você vai mostrar quem você realmente é. Porque lá nesse lugar, meu irmão, você não consegue enganar Deus. Você não consegue enganar Deus em lugar nenhum. E muito menos quando você estiver sozinho. Então eu pergunto, todos esses homens que foram mencionados encontraram Deus no lugar secreto. Cada um num lugar específico, mas eram locais secretos, isolados, onde eles estavam sozinhos com o Senhor. E você, meu irmão? Bora encontrar Deus no lugar secreto? Se coloque de pé em nome de Jesus.